E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vou falar do resultado final aí da Loteca 1174. Que rodada, hein? Se os jogos nacionais aí não entregaram muita coisa, né? Os internacionais aqui salvaram o final de semana, hein? Uma rodada aqui com resultados inesperados, né? Para não dizer zebras, porque esses confrontos dos times mais conhecidos era difícil mesmo, não tinha como adivinhar para qual time, né, seria a vitória. Mas uma rodada com boas surpresas aí, hein? Quero saber se você acha que vai acumular. E já avisando, hein? Se acumular, a Loteca 1175 já vem acumulada. É bem capaz aí de, se não passar dos 3 milhões, chegar bem perto desse prêmio, hein? Sem enrolação então, vamos aqui falar do primeiro jogo, Ceará e Fortaleza. Jogo 1. Jogo bem acirrado, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. Demorou para sair o primeiro gol. E o primeiro gol saiu logo do Fortaleza, né? O Sacha, aos 14 minutos, fez o gol do Fortaleza. Para esse primeiro palpite eu tinha ido seco no Ceará. Ceará vinha de muitas vitórias aí consecutivas, principalmente em casa. O Ceará acabou empatando. O gol de empate aí do Ceará foi de quem, né? Pedro Raul, hein? Saiu do Corinthians e fazendo muitos gols lá no Ceará. E com esse gol do Pedro Raul foi o gol da vitória aí que deu o título pro Ceará, hein? Pra gente aqui, eu tô considerando esse placar na trave, porque mesmo o Ceará empatando essa partida, logo depois ele teve boas chances aí pra fazer o gol da vitória, mas não conseguiu, né? Jogo 2, Capital e Ceilândia, hein? Esse jogo também era bem difícil, né, de acertar. Eu vi mais vantagem do Capital jogando em casa contra o Ceilândia. Ceilândia, como eu disse, né, nos vídeos anteriores, fez bons jogos aí pela Copa do Brasil. Chegou até a eliminar o Curitiba. Só que no meu palpite aqui eu fui seco no Capital. E o Capital venceu, né, por 2-1. O agregado desse confronto foi 3-2. E o Capital aí tá na final, né, do Brasiliense. E aqui pra gente o primeiro resultado na gaveta. Jogo 3, Portuguesa do Amapá e Santos. Não precisa nem falar que esse jogo também era um jogo bem difícil. E esse aqui foi na Bacia das Almas, hein? Tava acreditando aí na vitória de algum dos dois lados. Fui de duplo aberto, foi meu primeiro duplo. Fui de Portuguesa e Santos. O primeiro gol só saiu com 10 minutos do segundo tempo. Aí, aos 50 minutos, o time do Santos empatou. Era um resultado que não servia, né? Porque como eu tinha ido de duplo aberto, 2 minutos depois, a Portuguesa teve um jogador expulso. E aos 57 minutos de pênalti, o Santos passou na frente, garantindo mais um resultado aqui positivo pra gente, né? Mas esse aqui foi na Bacia das Almas, hein? Buscar essa virada já nos acréscimos. Jogo 4, Itabaiana e Confiança. Essa partida aqui também considerava muito difícil. Itabaiana vinha muito bem em casa. Confiança, né, um time mais conhecido por jogar mais vezes aí a Copa do Brasil, saiu na frente com o Lucy Carlos aos 4 minutos. Aqui foi mais um jogo que eu fui de duplo no Itabaiana e empate. O Wendel Rosas, ainda no primeiro tempo aí com 22 minutos, empatou a partida, dando bastante esperança aí pra gente. Só que aos 24 minutos do segundo tempo, Matheus colocou Confiança mais uma vez na frente. O Itabaiana ainda apertou, tentou, mas não conseguiu pelo menos empatar essa partida. E esse jogo 4 aqui eu tô considerando na trave, né? Porque o Itabaiana teve boas oportunidades para pelo menos empatar esse jogo, mas não conseguiu. Jogo 5, Avaí e Chapecoense. Nos vídeos de análise, né, tinha falado que é muito difícil esses jogos de Santa Catarina, né, entre Avaí, Chapecoense, Brusque. E aqui eu tinha ido seco no empate. E o que aconteceu? Mais um empate entre eles, né? Aqui pra gente mais um placar que foi na gaveta. Fui seco aí no empate no jogo 5 e acabou batendo esse resultado, né? Jogo 6, Ferroviária do Espírito Santo contra Rio Branco do Espírito Santo. Aqui outra partida bem difícil, né? Por se tratar de um jogo fora aí do eixo que a gente está acostumado de assistir. Fui de Ferroviária e empate. Esse jogo estava muito equilibrado no primeiro tempo, só que no final ainda do primeiro tempo, depois de uma bela arrancada aí no contra-ataque, o Matheus Costas, né, ele foi tentar cruzar a bola rebateu no zagueiro e sobrou para ele de novo, né, e ele praticamente sem goleiro fez o gol, e foi o gol único, né, dessa partida. Aqui nesse jogo teve 2 jogadores expulsos, o que a gente pode ver, né, que pelo menos nos jogos nacionais aí, muitas expulsões. E esse é o primeiro placar aí que eu tô considerando pra fora, né? Porque acabou dando o único resultado que não servia aí para o meu palpite. Jogo 7, Pantanal e Operário.
Essa partida aqui tava 0 a 0 no primeiro tempo, só que no segundo tempo, aos 12 minutos, Pantanal tomou um gol e já no final, né, do segundo tempo, acabou tomando o segundo gol aí do Operário. O Pantanal ainda diminuiu, já nos acréscimos, né, já tava nos 51 minutos com o Tássio, mas já era muito tarde aí para o Pantanal. Acabou dando um placar também que foi uma surpresa, né, o Operário vencer fora de casa, e nesse caso aqui o Operário acabou se classificando aí para a final, né. Aqui pra gente mais um placar que eu tô considerando para fora. Jogo 8, Imperatriz e IAP. Essa partida aqui eu tava acreditando mais num empate entre eles. Imperatriz é o líder, tava jogando em casa, mas o IAP ele tava muito próximo na classificação ali do Imperatriz. É um time que vem jogando bem também o Campeonato Maranhense, e o meu palpite vinha dando certo até os 19 minutos do segundo tempo, né? Esse jogo tava 0 a 0, só que o José Lucandro, né, abriu o placar aos 19 minutos aí do primeiro tempo. O IAP ainda teve algumas oportunidades para conseguir empatar essa partida, mas não conseguiu. E eu tô considerando esse placar aqui na trave, porque é apenas 1 a 0, né? E o IAP teve boas oportunidades aí de conseguir pelo menos um empate nesse jogo, né? Jogo 9, Espanha e Holanda, hein? Pra mim, na minha opinião, um dos melhores jogos aí do final de semana. Logo no começo da partida, a Espanha saiu na frente com o Oyarzabal aos 8 minutos. O Memphis Depay de pênalti empatou no segundo tempo. Depois, aos 67 minutos, num contra-ataque, né, mortal aí puxado pelo Nick Williams, o Oyarzabal fez de novo o segundo gol dele. Parecia que a Espanha já ia se classificar, mas aos 79 minutos, Jan Madsen acabou empatando de novo essa partida. Essa partida foi para prorrogação, e na prorrogação o Yamal acabou fazendo 3 a 2. Aí sim, parecia que a Espanha ia se classificar, só que Xavi Simons, 4 minutos depois, acabou empatando essa partida de pênalti, e foi o placar final, né? 3 a 3. A Espanha venceu nos pênaltis. E aqui nesse palpite, né, tô considerando esse placar na trave, né, porque a Espanha ficou na frente várias vezes, mas a Holanda não desistiu, continuou em cima da Espanha. O treinador colocou o time todo pra frente e foi um jogaço, hein? Mas pra gente não bateu esse placar. Jogo 10, Vitória e Bahia. Nesse jogo aqui eu tinha ido seco no triunfo do Bahia. Um jogo aí marcado por muita confusão, e devido a essas confusões aí também, né, um acréscimo gigantesco. O gol do Vitória foi feito aí pelo Carlinhos aos 39 aí do segundo tempo, e teve 22 minutos de acréscimo nessa partida. E o gol do Bahia, né, saiu aos 63 minutos aí do segundo tempo. Deu uma confusão. O treinador Carpini chegou até a agredir um jogador aí do Vitória. O Vitória estava em cima, né, tentando buscar o segundo gol para conseguir pelo menos ir para os pênaltis, mas com esse gol do Bahia não tinha mais o que fazer, né? Precisava fazer 2 gols, o juizão preferiu terminar o jogo e esse foi o placar final, né? 1 a 1. Pra gente aqui eu tô considerando esse placar para fora, porque o Bahia só foi fazer seu gol aí no acréscimo, né? Então não tinha mais o que fazer, não tinha como mais vencer essa partida. Mas o Bahia terminou campeão aí do Campeonato Baiano. Jogo 11, voltando aí para Nations League, França e Croácia, hein? Outro jogão. A França tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 0, mas a gente tinha visto nos números, né, que mesmo a França jogando na casa da Croácia teve melhores chances, teve mais chutes ao gol. E nessa partida eu tava acreditando que, como precisava fazer o resultado, ia para cima da Croácia, e foi o que aconteceu, hein? Foi para cima, no tempo normal venceu por 2 a 0, na prorrogação continuou esse mesmo placar e essa partida foi para os pênaltis, né? A França venceu nos pênaltis, sofrido também, né? Porque foram várias cobranças de pênaltis. E agora, né, o próximo jogo vai ser França e Espanha, um jogaço. Aqui pra gente, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 12, Irlanda e Bulgária. Esse jogo tinha ido seco, no empate entre eles. A Bulgária até saiu na frente, jogando fora de casa, com o Antov no primeiro tempo, aos 30 minutos. Isso é bom, né? Porque aí a Irlanda foi pra cima e só conseguiu empatar essa partida no segundo tempo. E tava dando tudo certo, né? Acreditando nesse empate aqui entre eles. Só que aos 39 aí do segundo tempo, Adam Ida acabou fazendo o gol da vitória aí da Irlanda, deixando esse placar 2 a 1. E esse aqui passou muito perto de acertar, né? Mas
esse golzinho no final acabou tirando o resultado positivo. Eu tô considerando esse placar aqui na trave, mas é assim mesmo, né? Fomos ajudados em algumas partidas aqui da grade, essa aqui não deu. Jogo 13, Alemanha e Itália. Outro jogaço e outro jogo que brincadeira, viu? Esse aqui eu tô considerando na trave, já vou até colocar aqui. A Alemanha no primeiro tempo fez 3 gols, fez 3-0 e pareceu o fim, né, da Itália. Só que o Moise Kean no segundo tempo acabou fazendo 2 gols e nos acréscimos, com Raspadori de pênalti, a Itália conseguiu fazer o gol de empate, que acabou tirando, né, esse resultado positivo da gente. A Alemanha vencendo por 3-0, ainda tomou um sufoquinho, quase que essa partida também foi para prorrogação. A Itália fazendo mais um golzinho, né? Mas a Alemanha conseguiu se segurar, terminou empatado pra gente, como eu disse, né? Tô considerando esse placar aqui na trave, né? Porque a Alemanha vencendo por 3-0 deixou empatar. Mas é isso, né? Futebol é complicado mesmo. E jogo 14, Portugal e Dinamarca, hein? Outra partida emocionante. Portugal tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. O CR7, o robozão Cristiano Ronaldo, logo no início da partida, perdeu o pênalti, cobrou fraquíssimo, o goleiro pegou e a partir daí foi aquele sufoco, viu? O primeiro gol de Portugal foi um gol contra da Dinamarca, com Andersen, ainda no primeiro tempo. A Dinamarca empatou no segundo tempo. Cristiano Ronaldo conseguiu fazer o gol que deixou na frente, parecia que estava tudo tranquilo para Portugal se classificar. Mas o Christian Eriksen, outro interminável aí no futebol, conseguiu empatar essa partida. Aí parecia que já era para Portugal. Só que aí o Trincão fez o gol aos 86 minutos, levando essa partida aqui para prorrogação. Aí na prorrogação ele fez mais um gol e o Gonçalo Ramos, né, sacramentou a vitória de Portugal com mais um gol, terminando esse placar aí 5-2, né? Só que pra gente aqui o que vale é o placar dentro do tempo normal, foi 3-2. Então esse placar aqui tô considerando na gaveta. Bom, pessoal, então foi isso. Nos meus palpites aqui foram apenas 5 acertos. 6 eu tô considerando na trave e 3 eu tô considerando bem pra fora. Uma loteca 11,74 extremamente difícil. Na minha opinião, tô acreditando que vai acumular e a gente pode chegar perto aí dos 3 milhões de reais, hein? Quero saber como é que você foi nessa loteca 11,74 e se você acha que vai acumular também. Vamos aguardar aí o resultado oficial da loteca 11,74 amanhã e a nova grade também. Quero agradecer se você assistiu até aqui. Desejo um excelente começo de semana aí para todo mundo. Fui!